Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos a mais uma semana de aula? Na disciplina de língua portuguesa, nós vamos fazer uma revisãozinha básica sobre verbos regulares e sobre verbos irregulares. Verbos regulares. O que são verbos? Verbo é a palavrinha que vai indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Os verbos, eles se flexionam em número, pessoa, tempo e modo. E em voz, que são as conjugações. Então, quando a gente diz que o verbo se flexiona em número, nós dizemos que ele pode ser singular ou plural. O verbo pode estar no singular ou pode estar no plural. Quando ele flexiona em relação à pessoa, nós temos 3 pessoas do verbo. A primeira pessoa, que é aquela que fala, a segunda pessoa, que é aquela com quem se fala, e a terceira pessoa, que é aquela de quem se fala, trazendo essas pessoas para os pronomes. Então, a primeira pessoa refere-se aos pronomes eu e nós, segunda pessoa, tu, vós, e a terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas. Os verbos, ele possui 3 tempos verbais: presente, pretérito, o passado e o futuro. O verbo no presente, ele vai indicar uma ação atual, ou seja, uma ação que está ocorrendo no momento. O verbo no pretérito ou passado, ele vai indicar uma ação ou um fato que já aconteceu. Já o verbo no futuro, ele vai indicar um fato ou uma ação que ainda vai acontecer, certo? Então, nos tempos verbais, nós ainda temos dentro do pretérito ou passado o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. E dentro do futuro, do tempo futuro, nós temos futuro do presente e futuro do passado. E os modos verbais? Quais são os modos verbais? Os modos verbais, eles acabam sendo indicativo, subjuntivo e imperativo. Mas como é o modo verbal indicativo? É aquele modo em que vai indicar um fato real, ou seja, vai dar uma certeza do acontecimento. E o modo subjuntivo, quando ele vai indicar uma dúvida, uma incerteza ou uma possibilidade daquele fato ou daquela ação acontecer. E o modo imperativo, ele vai indicar uma ordem, um desejo ou um apelo da ação. Temos também as formas nominais do verbo, que se dividem em infinitivo, gerúndio e particípio. Dentro dessas formas nominais, no infinitivo, ele pode ser pessoal ou pode ser impessoal. Pessoal é quando se apresenta um sujeito. Impessoal é quando não se refere a nenhum sujeito, a ação. Temos também que os verbos, eles possuem 3 conjugações verbais. A primeira conjugação são os verbos terminados em AR, segunda conjugação são os verbos terminados em ER e a terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR. E os verbos irregulares? Os verbos irregulares, na conjugação, eles vão sofrer alteração no radical ou nas terminações, certo? Então, ele não vai ter um modelo fixo de conjugação verbal, ele vai ser alterado. Tem um exemplo para vocês aí do verbo fazer, ou seja, ele é terminado na terceira conjugação, terminado em R. Só que quando vai conjugar, repare que ocorre a alteração. Por exemplo, eu faria. Se o verbo é fazer, houve alteração a partir do Z, da letrinha Z. Então, nós dizemos que aí é um verbo irregular, porque teve alteração. O verbo dizer, ele é terminado com Z-E-R. Só que quando nós vamos conjugar, ele vai sofrer alteração. Então, eu diria. Ocorre essa alteração, é retirado o zer e coloca o ria. Dizemos que são verbos irregulares.
Verbo trazer também sofre alteração. Quando nós conjugamos, ficaria traria, ou seja, é retirado. Ocorre essa mudança. Palavras com S e Z. Quando é que nós usamos as palavras com S? Quando a palavra primitiva, ela já contém a letra S. Então, as outras que vão derivar dela vão continuar sendo escritas com a letra S. Por exemplo, asa, asinha, atrasa, atraso. Vai ter o som de Z, mas ela vai ser escrita com a letra S. Paralisar, paralisação, peso, pesado. E quando é que a gente vai usar o Z na palavrinha? Nas palavras que são derivadas de outra que seja escrito com a letra Z. Por exemplo, deslize vem do verbo deslizar. Então, deslizar é escrito com Z, então deslize ela vai derivar de deslizar e vai permanecer sendo escrita com a letra Z. Raiz é a palavra primitiva, então enraizado vai derivar da palavra raiz. Se raiz é escrita com Z, então enraizado vai permanecer sendo escrita com a letra Z. Gozar, né, é escrito com a letra Z. E a palavra gozo é derivado da palavra gozar, onde vai permanecer sendo escrita com a letra Z. Vizinho, né, vai derivar a palavra vizinhança, onde vizinho é escrito com Z e vizinhança vai permanecer sendo escrita com a letra Z. Em redação, nós vamos falar um pouco sobre jornal. O jornal é um excelente meio de comunicação que tem o formato de um caderninho que contém diversos tipos de notícia. Esse tipo de jornal que eu estou trazendo para vocês é aquele jornal impresso, né? Então, ele é produzido diariamente em papel e é vendido por um preço mais baixo. No jornal, ele vai conter várias seções. Se vocês pegarem o jornal e for folhear, vocês vão ver várias seções nessas páginas. Então, nós encontramos a manchete, que é a notícia que vem na primeira página, ou seja, é uma notícia muito importante. Então, aquela notícia mais importante vai ser chamada de manchete, que vai vir na primeira página do jornal. Tem a seção de esporte, que vai ser as notícias relacionadas aos times, aos jogos, a compra e venda de jogadores, a campeonatos que está tendo, aos técnicos que estão entrando e saindo dos clubes. Temos também a seção de anúncio, que é onde vai ter a propaganda de classificados para vender produtos, para alugar. E o entretenimento também é uma seção do jornal, onde nós vamos encontrar as notícias sobre novelas, cinemas, sobre os signos, palavras cruzadas, passatempo, charges, sobre o teatro. Então, são informações diversas para entreter a pessoa que está lendo o jornal. Encontramos também a seção sobre gastronomia, é aquela seção onde vai ensinar várias receitas alimentícias, né, para que a gente possa ter uma curiosidade e fazer. Temos seções também de economia dentro do jornal, que é onde vai estar relacionado a assuntos referentes ao dinheiro, ao dólar, ao imposto de renda, à poupança, às economias, né, de casa, ao futuro como a vida melhor. Temos também as seções de sinopse dentro do jornal, que é aqueles resumos de filmes. Então, quando vocês verem os resumos dos filmes, vocês vão lembrar que são sinopse. Temos também seções dentro do jornal de entrevista. Nessa seção é onde vai ocorrer perguntas que são feitas para uma pessoa e é registrada no jornal. São essas perguntas e a resposta dessas pessoas. Temos também as seções sobre política, que é onde vai trazer assuntos relacionados à eleição, aos políticos, ao nosso país no geral, à educação, à saúde, ao presidente da República, ao prefeito, governador e aí sucessivamente. Vocês estão vendo a imagem de um jornal, então todo jornal precisa de um nome, certo? Aí é só a manchete, é só a primeira página do jornal, onde vem trazendo a notícia mais importante. Se for folhear esse jornal aí, vocês vão encontrar todas essas seções que eu acabei de falar para vocês.
E matemática, o que é que nós vamos falar essa semana? Matemática, nós vamos fazer uma revisãozinha básica, né? Sobre número e fração decimal. Então, o que é que vem a ser um número decimal, né? O número decimal, ele vai ser dividido, certo? Ele vai ter o número inteiro antes da vírgula e depois da vírgula vocês vão encontrar os números que são decimais. Nesse caso, observando melhor, ele é formado por uma parte inteira e a parte fracionária, que vem depois da vírgula. A parte inteira fica antes da vírgula e a parte fracionária fica depois da vírgula. Então, eu trago exemplos para vocês. 3,8. 3 é a parte inteira e o 8 é a parte fracionária. Como é que eu vou escrever esses números decimais? Então, 3 inteiros e 8 décimos. Eu tenho 6,23. Então, 6 é a parte inteira e 23 é a parte fracionária. Então, escrevendo esse número decimal, fica 6 inteiros e 23 centésimos. 8,594. Então, eu tenho 8 é a parte inteira, 594 é a parte fracionária. Como é que eu vou escrever por extenso? Fica 8 inteiros e 594 milésimos. E fração decimal? Fração decimal é quando nós temos os denominadores das frações, certo? Com os números 10, 100 e 1000. Toda vez que vocês encontrarem uma fração onde o numerador pode ser qualquer número, 5, 6, 7, 8, 20, 25, mas o denominador tiver 10, vai ser fração decimal, que vai indicar décimos. Se o denominador da fração tiver 100, vai ser uma fração decimal, que vai indicar centésimos, porque vem de 100. Se o denominador da fração tiver 1000, vai ser uma fração decimal, porque vai indicar que vai ser milésimo. Vamos revisar um pouco também sobre as operações com frações. Nós vimos adição de fração, subtração de fração, multiplicação de fração e divisão de fração. Na adição de fração, nós vimos frações com denominadores iguais e denominadores diferentes. Trouxe para vocês aí um exemplo com denominadores iguais e outro exemplo com denominadores diferentes. Nas frações com denominadores iguais, nós vamos simplesmente adicionar, certo? Ou subtrair os numeradores e manter o denominador. Por exemplo, 2 terços mais 5 terços é igual a 7 terços. 11 meios menos 10 meios é igual a 1 meio. 7 nonos menos 2 nonos é igual a 5 nonos. 3 quintos menos 7 quintos é igual a menos 4 quintos. Então, quando eu tiver frações com denominadores iguais, eu vou simplesmente somar ou diminuir os numeradores e vou manter os denominadores. E quando essas frações, as adições e as subtrações, forem com denominadores diferentes, então, eu tenho que reduzir as duas frações ao mesmo denominador. Como é que eu vou reduzir essas frações ao mesmo denominador? Fazendo MMC, não é isso? Trago o exemplo para vocês. 3 quintos mais 1 meio. Então, eu tenho denominador 5 e 2. Diferentes, preciso fazer o MMC desses dois números. Então, eu tiro o MMC de 5 e 2. 5 e 2. Começo a dividir pelo menor número, que é o número 2. 5 eu não divido por 2, eu repito. 2 dividido por 2, 1. Só tenho o número 5 para dividir agora, então eu divido pelo mesmo número, por 5. 5 dividido por 5, 1. Repito o número 1. Então, MMC de 2 e 5 é 10. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar esse número 10
certo? Embaixo das minhas frações. E vou pegar o 10 do MMC, vou dividir pelo número 5, que é o denominador da primeira fração, e vou multiplicar por 3. Então, 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. Então, a minha primeira fração é 6 décimos. Mas, mesmo processo, o MMC 10, eu divido pelo denominador 2 e multiplico pelo numerador 1. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Então, a outra fração é 5 décimos. E aí, eu resolvo 6 décimos mais 5 décimos, 11 décimos. E vimos também operações com multiplicação e divisão de fração. Esse mesmo processo. Nas multiplicações de fração, eu vou simplesmente multiplicar tanto o numerador como pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, 3 quartos vezes 5 sextos. 3 vezes 5, 4 vezes 6. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 6, 24. Tenho, porém, 15 e 14 e 24. Pode ser simplificado? Pode. O que é simplificar? É reduzir essa fração ao número, a uma fração irredutível. Ou seja, eu vou pegar um número e vou dividir tanto o numerador como o denominador por esse mesmo número, transformando uma fração de forma que eu não possa mais dividir ela. Então, 15 e 24 eu posso dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. 24 dividido por 3, 8. Dá para dividir ainda? Não. Então, eu permaneço com o resultado da fração 5 oitavos. Trago outro exemplo. Esse aí vocês vão perceber que não precisa fazer a simplificação. Então, 8 sétimos vezes 5 terços. Multiplico 8 vezes 5, 40. 7 vezes 3, 21. Então, o resultado da minha multiplicação, 40 21 avos. E na divisão, como é que eu vou resolver? Na divisão, eu tenho um exemplo para vocês. 3 quartos dividido por 3 meios. Então, eu vou repetir a primeira fração, 3 quartos. No lugar do sinal de dividir, eu vou colocar o de multiplicar, o de vezes. E vou inverter a minha segunda fração. Quem era numerador passa a ser denominador e quem era denominador passa a ser numerador. Então, invertendo a fração 3 meios, vai ficar 2 terços. E aí, eu faço a minha multiplicação, né? Só que aí, o que é que eu vou ver? Tia, os denominadores são diferentes, então eu preciso fazer o MMC. Então, MMC de 4 e 3 é 12. Faço aquele mesmo processo. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 6. Dá 2. Dá 3 e multiplico por 6. 12 dividido por 3 dá 4 e multiplico por 2. Então, dá 4 vezes 2, 8 dozeavos. E aí, eu vou resolver, não é isso? Quanto é 9 vezes 8? Dá 81, não é isso? Então, 81 dozeavos. Não, tia, desculpe, retificando. E aí eu faço a multiplicação. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho 6 dozeavos, que eu posso simplificar por 6. Então, 6 dividido por 6, 1. E 12 dividido por 6, 2. Então, o resultado da minha fração fica 1 meio. Eu tenho uma fração com apenas um inteiro. Então, 15 oitavos dividido por 3. O mesmo processo. Eu repito a primeira fração, 15 oitavos. No lugar do sinal de dividir, eu coloco o sinal de vezes e faço a inversão da primeira fração. Então, se eu tenho a primeira fração aí sem o denominador, eu sei que aquele denominador ali corresponde ao número 1. E eu inverto. Então, 1 terço. E aí eu faço a multiplicação. 15 vezes 1, 15. 8 vezes 3, 24. Dá
15 24avos. Eu posso simplificar? Posso, simplifico por 3. 15 dividido por 3, 5. 24 dividido por 3, 8. Ciências. Vamos falar o que essa semana sobre ciência? Permanecemos ainda falando de ciência sobre o último sistema, né? Que será o sistema cardiovascular ou mais conhecido também por sistema circulatório. Então, o sistema cardiovascular ou circulatório, ele é responsável por transportar e distribuir o sangue para todas as partes do corpo, né? Ele é formado pelo coração, pelo sangue e pelos vasos sanguíneos. É responsável também por distribuir os nutrientes e o gás oxigênio para as células do nosso corpo e por coletar o gás carbônico e outras substâncias que são descartadas pelas células que precisam ser eliminadas pelo nosso organismo. Então, o sangue que nós temos no corpo é um líquido na cor vermelha que vai circular por todo o corpo humano. Nele é transportado todas as substâncias, entre todas as partes, entre as diferentes partes do nosso corpo. O sangue é formado por plasma, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Mas o que é o plasma? O plasma é a parte líquida que nós temos do sangue. Ele é constituído de 90% de água. Já os glóbulos vermelhos são as células que vão transportar o oxigênio e o gás carbônico dentro do nosso corpo. Os glóbulos brancos são as células que vão defender o nosso organismo, destruindo os micro-organismos que acabam invadindo. Se algum micro-organismo acaba invadindo o nosso organismo, então quem vai agir contra eles para destruir são os nossos glóbulos brancos. O sangue, o coração, certo? Ele é o principal órgão do sistema circulatório. Ele está localizado no nosso tórax, entre os dois pulmões, entre o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Ele é um órgão formado por músculos fortes, que vai funcionar como uma bomba dupla. Ele vai impulsionar para o corpo o sangue, que é rico em gás oxigênio, que é o que nós chamamos de sangue arterial, que vem dos pulmões e envia para os pulmões o sangue rico em gás carbônico, que é o sangue venoso, para que esse gás seja eliminado do organismo, né? Então, o sangue ele vai percorrer por todo o nosso corpo por meio de vasos sanguíneos. Existem 3 tipos de vasos sanguíneos do nosso corpo. Nós temos as artérias, que são vasos grossos, bem elásticos e resistentes para suportar o fluxo sanguíneo que nós temos dentro do nosso corpo. Ou seja, ele vai sair do coração em direção ao resto do nosso corpo. Temos as veias, que são vasos finos e pouco elásticos, ou seja, não tem aquela elasticidade, ele não consegue aumentar de tamanho, que vai levar o sangue das partes do nosso corpo para o coração. E temos os vasos capilares. São vasos muito finos, semelhantes aos fios de cabelo, né, que vão se espalhar por todo o corpo. É por meio dos vasos capilares que o oxigênio e os nutrientes chegam às células do nosso corpo. No sistema circulatório, o coração, ele bombeia o sangue, que é levado pelos vasos sanguíneos para todo o corpo, né? E aí vocês podem observar que o coração ele é composto por músculo. Esse músculo é chamado de músculo cardíaco e nós encontramos os vasos sanguíneos que vai auxiliar na distribuição, no bombeamento e distribuição do sangue por nosso corpo. Vou trazer para vocês um videozinho onde vocês vão entender melhor um pouquinho sobre o sistema circulatório ou cardiovascular. O corpo humano. Sistema circulatório.
O sistema circulatório transporta nutrientes e oxigênio por todo o corpo, através do sangue, pelas veias, artérias, capilares e coração, que é o órgão principal deste sistema. O coração bombeia o sangue sem oxigênio e com resíduos pelas artérias, em direção aos pulmões. Lá, expulsa os resíduos e recolhe o oxigênio e os nutrientes que as células precisam. O sangue oxigenado passa pelo coração e é bombeado para os órgãos através das artérias. Os órgãos recebem o sangue oxigenado e o devolvem sem oxigênio e com resíduos. O sangue volta, então, para o coração, que o bombeia para os pulmões, onde, novamente, pega o oxigênio e expulsa os resíduos. Em geografia, essa semana, vamos continuar falando sobre os setores econômicos. Essa semana, nós iremos falar sobre o segundo setor, que é o setor secundário do estado de Sergipe. Então, o setor secundário da economia é o que vai reunir as indústrias, incluindo a indústria de construção civil. As áreas que são destinadas à instalação das indústrias são chamadas de distritos industriais. Então, aqui no município de Estância, aquela região onde vocês acabam encontrando as indústrias, é chamada de distrito industrial. Mas o que seria a indústria em si? A indústria são empresas, certo, que vão transformar as matérias-primas em bens com diversas finalidades. Por exemplo, para produzir automóveis, a indústria utiliza o aço, o plástico, tecidos, borracha e vidro. Então, precisa dessas matérias-primas para ser retirada da natureza, e essas matérias-primas precisam ser encaminhadas para um determinado local para elas serem transformadas para a produção desse automóvel. Então, por isso que nós precisamos das indústrias para essas transformações. Os donos das indústrias são chamados de industriais. E os empregados das indústrias são chamados de operários ou industriários. Existem vários tipos de indústrias. Nós temos as indústrias açucareira, a têxtil, alimentícia, metalúrgica, a siderúrgica, a automobilística, mecânica, farmacêutica, química, entre outras. O extrativismo mineral ela faz parte da atividade industrial. Por quê? Porque precisa extrair os minérios da terra para ser transformado em produtos de bens que são utilizados em diversas finalidades. Então, ele acaba sendo muito praticado em Sergipe, especialmente com a extração de argila, petróleo, calcário, as rochas preciosas, gás naturais, que vai acabar gerando grande parte da riqueza do nosso estado. Nós temos também a indústria de transformação, onde ela vai transformar a matéria-prima em produtos de uso, de consumo e de trabalho. Por exemplo, o algodão, ele é transformado em tecido, então esse produto vai ser um produto de uso. O couro do boi, ele vai ser transformado em sapatos, cintos, bolsas, casacos, Então, tudo isso, essas matérias-primas que são levadas para indústrias, que são transformadas, nós dizemos que as indústrias são indústrias de transformação. Em Sergipe, destacam-se as indústrias de extração de petróleo, gás natural, cimento e potássio. Temos também destaque nas indústrias de tecido e linhas de algodão, nas indústrias de açúcar e álcool, nas indústrias de amônia e ureia. No município de Rosário de Catete, aqui no estado de Sergipe, há a extração de potássio para a fabricação de fertilizantes. Esses fertilizantes são utilizados na zona rural para colocar nas plantações. Em Aracaju e outros municípios, nós encontramos a extração do petróleo e do gás natural.
né? Já nos municípios de Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro e Pacatuba, aqui em Sergipe também, ocorre a extração do calcário, que é uma matéria-prima para a fabricação do cimento, né? Além dela ser utilizada também na indústria química. Então, o cimento que nós utilizamos para a construção das casas e de outras localidades é feito por meio do calcário. Então, esse calcário ele é extraído do município de Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro e Pacatuba, que fica mais próximos, que ficam aqui em Sergipe. História. Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre a República Populista, que ela aconteceu entre os anos de 1945 a 1964. Então, quando ocorreu o fim do Estado Novo, em 1945, o presidente da República, os governadores e os prefeitos, eles voltaram a ser eleitos pelo voto, que até antes, né, no Estado Novo, eles não ocorriam as eleições e esses candidatos eles não eram eleitos por meio de voto. Então, entre 1945 e 1964, né, o Brasil ele acabou vivenciando o auge dos governos populistas. Então, os presidentes, os governadores, eram muito populares para a população. E aí, o que foi que aconteceu? Esses governos populistas acabaram tomando medidas que visaram ganhar o apoio da população. Então, eu vou agradar a população para poder manter o apoio delas e conseguir me manter no governo. As principais características para esse governo populista foi o carisma dos governadores, as atitudes paternalistas, aquela atitude paternal, como se fosse o pai do povo, e atitudes autoritárias também. Mas o que pesava maior era o carisma e as atitudes paternalistas, né? Nesse período, o Brasil teve os seguintes presidentes: Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, João Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Vou trazer para vocês um pouquinho sobre cada um deles, sobre o governo deles. No governo de Eurico Gaspar Dutra, aconteceu de 1946 a 1951, né? O que foi que ele acabou fazendo? Ele elaborou uma nova Constituição, né? Acabou no governo dele construindo a rodovia Rio-São Paulo, que não existia, né? Inaugurou a hidrelétrica de Paulo Afonso, na Bahia. Também acabou fechando sindicatos, né? E os sindicalistas, que eram oposição, acabaram sendo presos. Eles só queriam próximos a ele os sindicalistas que faziam parte, que apoiavam o governo. O outro presidente foi Getúlio Vargas, que governou de 1951 a 1954. Então, Getúlio Vargas, ele foi eleito novamente, só que dessa vez ele foi eleito pelos democratas, né? Por vias democráticas, ou seja, quando a gente fala por vias democratas e por democratas, é por meio das eleições, né? Pelo voto. Vargas, ele acabou adotando em seu governo uma política de defesa das empresas nacionais. Criou também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é o BNDE. No seu governo, teve a criação da Petrobras, né, que ficou responsável pela extração do petróleo no nosso país. Além disso, criou também a Companhia Vale do Rio Doce, para exploração e a exportação de minérios de ferro do nosso país. Então, aqui a Vale do Rio Doce explorava os minérios de ferro e exportava esses minérios de ferro para outros países que não tinham. Outro presidente nesse período foi João Café Filho. Ele governou de 1954 a 1955. Então, João Café Filho, ele foi o vice-presidente de Getúlio Vargas, que acabou assumindo
né, depois da morte de Getúlio Vargas. Então, no governo de Café Filho, tiveram várias características que foram características conciliadoras, né, para conciliar o que a população queria e o que o governo estava querendo estabelecer. Ele contou também com a participação de militares, de empresários e de políticos no seu governo, para poder manter uma estrutura de governo melhor. Ele buscou, né, reduzir os gastos públicos, que estavam altíssimos. Esses gastos públicos, a redução dele foi para combater as dificuldades econômicas que o país estava vivenciando. Então, à medida que ele reduz os gastos públicos, a população, o próprio governo passa a não ter tanta dificuldade econômica como estava tendo. Um outro presidente nesse período foi Juscelino Kubitschek, que governou de 1956 a 1961. Então, o governo de Juscelino Kubitschek foi um governo de incentivo à industrialização do país. Esse incentivo à industrialização do país foi por meio de investimentos em ferrovias, rodovias, portos, no refinamento do petróleo, na energia elétrica. E, além do mais, ele trouxe um lema. O lema do seu governo era 50 anos em 5. Né? O que é que ele pretendia com esse lema? Ele pretendia acelerar o desenvolvimento do Brasil, sendo realizado em 5 anos. Então, sendo realizado em 5 anos, o que ele ia levar, o que levaria 50 anos para ser feito. Então, em vez de se passar 50 anos para ocorrer esse aceleramento do desenvolvimento, ele queria acelerar o desenvolvimento do Brasil apenas em 5 anos, que era o período onde ele acabou ficando no governo. Então, uma das principais realizações do governo de Juscelino Kubitschek foi a construção da nova capital do país, foi a construção de Brasília. Então, foi no governo dele que a capital Brasília foi construída. Ainda tivemos os presidentes Jânio Quadros, que governou de 31 de janeiro a 25 de agosto de 1961. Tempo muito curto. Vamos descobrir o porquê. A principal proposta de Jânio era varrer a corrupção. Varrer é limpar, né? Quando a gente varre, a gente não está tirando, ou seja, era limpar a corrupção e acabar com a inflação que estava tendo. A inflação estava muito alta dos produtos. Então, ele procurou governar sem aliança com partidos políticos e sem o apoio do Congresso Nacional, né? Então, ele acabou ficando isolado. Ele não tinha apoio de partido nem apoio do Congresso. E aí, ele acabou se isolando politicamente. Como ele não tinha esses apoios, não conseguia manter o governo dele, ele acabou renunciando em 25 de agosto de 1961. Então, na República Populista, ele foi o presidente que menos passou tempo no governo. João Goulart foi o último presidente no período da República Populista, que governou de 1961 a 1964. Então, quando Jânio renuncia, quem assume é o vice. Então, João Goulart foi o vice de Jânio Quadros, né, que assumiu logo depois da renúncia de Jânio. O que é que João Goulart fazia? Ele defendia a reforma agrária, defendia a reforma educacional e defendia a reforma urbana. Então, ele defendia essas reformas que era para ocorrer no nosso país, no Brasil. Tinha também como meta implementar o plano trienal, né? Que esse plano trienal ia incluir a nacionalização de vários setores industriais. Então, seria a energia elétrica e o refinamento do petróleo. Seriam setores que ele ia acabar incluindo para o desenvolvimento, para esse plano.
Só que ele acabou sendo deposto. Então, ele foi expulso, né? Ele foi retirado do governo por militares em 31 de março de 1964. Só que quando os militares acabaram depondo, retirando ele do governo, esses militares acabaram alegando que o governo de João Goulart ele culminou com a implantação de uma ditadura comunista no Brasil, né? Então, por isso que ele acabou sendo deposto, sendo retirado do governo. E ensino religioso, o que é que nós vamos trabalhar essa semana? Trago para vocês o tema Somos Pessoas Livres, né? Então, nós sabemos que a liberdade é a capacidade que nós temos de escolher diante de duas ou mais alternativas, né? Então, se eu tenho alternativas e eu tenho direito a escolher, eu posso me considerar uma pessoa livre, né? Nós sabemos também que o bom e o mau uso da liberdade vai trazer consequências tanto para mim como para quem está próximo de mim. Então, a liberdade, ao lado da inteligência, ela é uma das características que nos engrandece extraordinariamente. Por quê? Porque ela vai permitir que nós possamos traçar o nosso próprio caminho, né? Mas o uso da liberdade, ela vai implicar também alguns riscos. Por quê? Porque nós podemos escolher o caminho da felicidade, como também podemos escolher o caminho da infelicidade, né? Então, por isso que nós dizemos que nós temos uma escolha, né? Que a liberdade é a capacidade que nós temos de escolher. Então, nós podemos escolher esses caminhos. É preciso saber usar a liberdade para não prejudicarmos a nós e nem ao nosso próximo. Então, quem usa mal a liberdade, ela pode até perder. Por quê? Porque vai se tornar escravos dos nossos instintos, dos nossos vícios, das coisas dos outros, né? Então, podemos praticar o mal porque somos livres, podemos praticar o bem porque somos livres, mas isso vai depender de cada um de nós, né? Então, nós devemos viver como pessoas livres, mas não podemos usar essa liberdade como desculpa para fazer o mal ao outro. Nós devemos usar essa liberdade para viver como servos de Deus, sempre auxiliando a quem precisa e fazendo o bem. Tia deixou para vocês uma atividade onde vocês vão copiar no caderno de religião e vão responder. Lembrar de tirar foto e mandar no grupo. Artes. O que é que nós vamos falar sobre artes? Em artes, nós ainda vamos continuar falando sobre o grafite, né? Então, tia deixou para vocês uma atividade onde vai envolver um quebra-cabeça, certo? Esse quebra-cabeça vocês vão montar no caderno de desenho, que vai acabar trazendo um símbolo da pátria. E aí vocês vão pesquisar sobre a independência do Brasil, né? Que é o que vai se referir a esse quebra-cabeça. Depois que vocês montarem o quebra-cabeça, pesquisar sobre a independência do Brasil e descobrir qual é o símbolo que foi montado por meio do quebra-cabeça, vocês vão pegar em outra folha do caderno de desenho, vão fazer a imagem de um muro e vão fazer o grafite, certo? Desse símbolo da pátria que vocês montaram no caderno de desenho, certo? Vão grafitar esse símbolo no muro que vocês vão desenhar no caderno de desenho. Educação física. O que é que nós vamos falar essa semana sobre educação física? Em educação física, eu vou trazer para vocês o jogo, que é chamado jogo-circuito com vários movimentos. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um circuito envolvendo 3 formas diferentes de movimentação, certo? Tia deixou no cronograma o link do vídeo, mas vou enviar esse mesmo link no grupo para facilitar o acesso de vocês. No vídeo, esse jogo foi utilizado cones, certo? Para desenvolver esse circuito. Mas o que é que eu peço a vocês? Que vocês utilizem, no lugar desses cones, garrafas PET. São aquelas garrafas de refrigerante
que vocês têm em casa. Então, vocês vão utilizar essas garrafas no lugar desses cones e desenvolver esse circuito onde vocês vão envolver 3 formas diferentes de movimentação. Aí só tem uma imagenzinha de como vocês vão encontrar no vídeo. Então, vocês filmem, certo? Chame outra pessoa para se divertir com vocês e mandem no grupo, que tia vai ficar esperando esse desenvolvimento. Então, turma, um abraço virtual, ele não contagia, ele não transmite vírus, mas transmite carinho e boas energias. Então, recebam o meu abraço virtual para cada um de vocês.